Quem é o maior e melhor entre nós? Quais são as características da grandeza de uma pessoa? Esta é a série Cristo. Vamos orar? Querido amado Pai, que o Senhor nos ajude a entender, Pai, qual que é a grandeza de um ser humano, de acordo com Jesus e como que nós temos que agir em relação ao nosso próximo, em nome de Jesus. Amém. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Mateus 18, verso 1. A pergunta motivada pela inveja, levando em conta a estrutura do Evangelho de Mateus, percebemos que o bloco em questão dos discípulos inicia com a seção das narrativas dos capítulos 14 ao 17 e culmina nesta cena. Com isso, percebe-se que Pedro é o personagem em evidência. Por quê? Ele anda sobre as águas em Mateus 14, ele responde corretamente sobre a identidade de Cristo no capítulo 16, Jesus atribui a ele uma bem-aventurança, Jesus se dirige a ele para falar das chaves do reino, é ele quem faz as sugestões na cena da transfiguração, Jesus ordena a Pedro a pegar a moeda na boca do peixe para pagar o imposto. Você já sofreu com a inveja dos outros? Eu também, e eu sei quais são os prejuízos que isso pode trazer para a nossa vida. E com Pedro foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Por causa da centralidade de Pedro em todas estas cenas, os discípulos, provavelmente motivados por inveja, despeito, ciúmes, questionaram a Jesus: quem é o maior? Para Nietzsche, a busca pelo poder seria a ambição dominante por trás de todas as ações humanas. Entre os pagãos, grande é aquele que domina e comanda. Jesus inverte a pirâmide. Na ética de Cristo, grandes são os que se colocam na base da pirâmide e são fortes o suficiente para servir os outros. Uma coisa que os líderes têm que decidir bem cedo é impressionar ou influenciar. Mas Jesus se recusa a aceitar as normas pagãs de grandeza. Grandeza no mundo fora de Cristo está relacionada com termos como ambição, habilidade, submissão, controle, perseguição, subordinação, aniquilação das pessoas e assim se beneficiar das benesses de cargos. Jesus não aceita tal tipo de ética para a sua comunidade. Não será assim entre vós. Quem quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Líderes com uma necessidade de sucesso visível têm encontrado a recompensa para suas aspirações na manipulação e nas medidas políticas. Talvez, queridos, a característica mais escura da manipulação é que ela destrói a habilidade das pessoas de escolherem. Ela força, quer por ameaça, lisonja ou recompensa, nos ajustar ao papel que outros escolheram para nós. Se o sistema de uma organização inibe nas pessoas a habilidade de ouvir a voz de Deus e decidir nesta base, algo está drasticamente errado. E aproximadamente 6 meses depois, Jesus enfrenta a mesma questão de grandeza, agora manifestada na forma direta pela mãe de Tiago e João em Mateus capítulo 20. Direita e esquerda, posições de importância e proximidade com o rei, na realidade revelam o desejo pelo prestígio e busca pelo poder. Ser manipulado é o destino de todo ser humano, em menor ou maior grau, consciente ou inconscientemente, todos nós somos manipulados. Porém, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Apenas em Cristo nós podemos nos livrar de todo esse mundo de manipulação. E qual a solução que Jesus nos dá? Jesus apresenta uma solução mágica para a inveja. Uma solução para sermos verdadeiramente livres. Primeiro passo, queridos, dependência de Deus. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum
entrareis no reino de Deus. Mateus 18:3. Jesus não responde à pergunta. Ao invés disso, ele chama uma criança. Uma criança na cultura contemporânea de Jesus não tinha valor religioso nenhum. Enquanto sonhamos e lutamos por grandezas no reino de Deus, podemos perder a entrada nele, pois é possível que na busca pela ilusão da grandeza, percamos o espírito que caracteriza os filhos do reino. Primeiro, dependência de Deus. Segundo, humildade em relação ao próximo. Portanto, no verso seguinte, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A criança é símbolo universal de humildade, de confiança, de simplicidade, de inocência, de perdão. O mesmo Espírito que nos qualifica para entrar no reino continua ativo e determina o serviço no reino e, portanto, a grandeza nele. Serviço real vai além do discurso e da farsa corrompida pelo poder. Aquele que recebeu honra nas cortes celestiais despiu-se de seu manto de realeza e, cingindo-se com uma toalha, passa a lavar os pés empoeirados dos discípulos. Eu lembro, queridos, que eu fui convidado uma vez para ser líder de louvor num grande evento jovem da igreja. E naquele tempo, os eventos jovens eram feitos com playback e eu tive uma ideia. Eu vou fazer pela primeira vez com banda ao vivo. Então vou reunir alguns jovens de diferentes igrejas, vamos treinar para cantar em diferentes vozes, instrumentos. Mas há pouco tempo do evento, a líder vem falar comigo e diz: Ismael, você não vai mais poder fazer, porque o pastor, que era o líder dos jovens naquela região, quer fazer o louvor. E eu, prontamente, já sabia, alguma coisa de errado tem. Por quê? Porque eu conhecia aquele pastor e eu sabia que quando ele vinha para os eventos, ele vinha somente para pregar, nunca para cantar. Ele nunca cantou ali. E na realidade, era um grupo de pessoas que tinham inveja de mim, inveja do trabalho que eu realizava, um trabalho reconhecido dentro da área jovem e música, e não tinha o que fazer. Eu tive que engolir a seco e ver a maldade prosperar. Bom, no dia do evento, chega o pastor, que teoricamente era para fazer o louvor, e aqueles líderes, aquela líder, indo falar com ele: pastor, você vai fazer a música? Tudo. Eu, a música? Não vou, eu vou só fazer a mensagem. E ele não quis fazer a música como eu já havia dito. Não quis. Então eles correram para uma outra pessoa na hora. E eles perguntaram para a pessoa fazer, e a pessoa disse: eu não sei, não conheço essas músicas, mas posso ajudar, hein? Eles foram e eu cheguei a outra pessoa que também era meu amigo, e falei: se quiser de uma ajuda, eu posso ajudar, eu conheço as músicas. Ele disse: não, beleza. Subiu para fazer o louvor e me chamou: Ismael, vem cá me ajudar. E no final fui eu que acabei conduzindo o louvor, porém naquele momento não teve a banda. Aí no ano seguinte eu fui convidado para ser o líder de louvor do estado, jovem, e aí a gente em 2006 começou com bandas ao vivo lá no meu estado. Mas o que aconteceu? É óbvio que a relação entre aquela líder jovem e eu ficou com bastante ruído. E a gente que era bem próximo acabou se distanciando. E depois de alguns meses eu decidi procurá-la. Procurei ela, fui na casa dela e expliquei essa situação. Aconteceu isso, fizeram isso. Se eu fiz alguma coisa de errado, me perdoe. Mas queria deixar isso aí para trás. E ela começou a chorar e disse que ela tinha cometido um erro, me pediu perdão, a gente se perdoou, oramos juntos e o problema resolvido. Mas tudo isso ocorreu por causa da inveja de um grupo de pessoas que não conseguia admitir que eu estava desempenhando um bom trabalho e eles tentaram de alguma forma ali me tirar de cena. Isso aconteceu comigo, acontece com você. A inveja. Meus queridos, você quer ir para o céu? Então devemos aprender as duas características daqueles que vão para o céu. Que Jesus nunca oferece o que queremos, mas Ele sempre oferece aquilo que a gente precisa. Então quais são as características? Dependência de Deus e humildade diante dos outros. Confie em Jesus. Ao dependermos dEle, não precisamos invejar ninguém. Ao sermos humildes, Ele nos libertará da manipulação opressora deste século. Somente em Jesus seremos verdadeiramente livres. Amém? Vamos orar. Querido e amado Pai,
Queremos te agradecer mais uma vez, porque através da tua palavra entendemos qual que é a verdadeira grandeza de uma pessoa. E essa grandeza, ela tem apenas duas características: dependência de ti e a humildade em relação ao nosso próximo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada vez mais nos aproximarmos de ti, a transformarmos o nosso caráter de acordo com o teu caráter, para assim sermos cópias de Jesus, a espalharmos o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia para as pessoas na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. And remember, this gospel of the kingdom will be preached to the whole world